Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Na aula de hoje vamos resolver uma questão sobre distribuição eletrônica. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Faça as configurações eletrônicas do magnésio e do bromo e explique o que aconteceu com essas configurações eletrônicas quando os átomos destes elementos reagem para formar o composto MgBr2, que é o brometo de magnésio. Que tipo de ligação química é representada neste composto? Bom, primeiro vamos dar uma olhadinha aqui no magnésio, Mg. Ele tem um número atômico igual a 12, tá? Z vale 12. Então, o número de elétrons que a gente tem no magnésio também são 12. Para fazer a distribuição eletrônica, você vai distribuir os elétrons nas camadas e nos subníveis que você tem aí, né? Nos níveis e nos subníveis de energia, utilizando aqui o diagrama de Pauli. Observe que esse númerozinho que aparece aqui em cima, ó, 1S2, quer dizer que eu estou no nível 1, subnível S, e eu tenho aqui, ó, 2 elétrons nesse subnível S dentro do nível 1. Tá? Então aqui eu tenho 2 elétrons. Mas, como o magnésio tem um número atômico igual a 12, significa que ele tem também 12 elétrons para serem distribuídos. Na distribuição eletrônica, eu vou ter que distribuir esses 12. Eu começo por essa ordem dessas setinhas, ó. Eu risco essa setinha aqui, 1s2, depois eu volto nesse tracejado e venho na próxima setinha, ó, 2s2. Aí vem mais 2 elétrons. Se eu contar 2 mais 2 aqui, são 4 elétrons. No total, eu tenho que chegar em 12. Então vamos lá, vamos para a distribuição eletrônica do magnésio. 1s2, depois, 2s2 já foram 4 elétrons. Estamos procurando ter 12. Desce aqui essa setinha, vem no tracejado. Você só volta aqui no tracejado, tá? Aí você vem 2p6 com mais os 4 que já tinha utilizado, são 10. 3s2. Agora cheguei em 12. Então você vai colocar mais 2p6 e 3s2. Essa distribuição eletrônica, ó, deu certinho. 2, 4, com mais 6 dá 10, com mais 2 dá 12. Então, essa é a distribuição eletrônica que a gente tem para o magnésio. Vamos fazer agora a distribuição eletrônica para o bromo. O bromo ele tem Z igual a 35. Então, aqui estamos falando de um número atômico bem maior. Logo, a gente tem 35 elétrons para fazer essa distribuição eletrônica. A gente vai começar aqui. O início é igualzinho, né? Você vai ter aqui um S2, depois 2s2, depois 2p6, 3s2, aí a gente só vai continuar daqui em diante, ó. Vamos voltar lá para cima, segue a reta. 3p6, 4s2. Então, vou colocar aqui. 3p6, 4s2. No total, ó, 10 foram 20 elétrons. Tá? Só contando esses elétrons, essas carguinhas aqui de cima, os númerozinhos pequenininhos. Tá? Então, vamos voltar lá para cima. Temos o 3d10, que vai dar 30. Para chegar em 35, 3d10, está faltando 5. Professor, mas aqui é 4p6. Calma, esse número é o número máximo de elétrons que cabe aí nos orbitais do subnível P. Só que você pode colocar 4p5, 4p2. Você precisa de quantos elétrons? Não precisa de 5? Então, você vai utilizar 4p5. Você só não pode colocar aqui um número maior que 6, tipo 4p7, 4p12, isso não. Se precisar de mais elétrons, você pula para o próximo. Agora, se precisar de menos, não tem nenhum problema em você utilizar menos um elétron aqui, tá? Então, no caso da distribuição eletrônica do bromo, a gente termina aqui com 4p5. Uma coisa interessante para você notar é o seguinte, que aqui, ó, a gente tem na camada de valência do bromo 4p5. Camada de valência é aquela que tem o último nível de energia, que é, no caso é o nível 4, tá? Ó, tem o 4s2 e o 4p5. Esses dois aqui, ó, estão no último nível de energia dele.
Se você pegar 2 mais 5 aqui, você tem 7 elétrons na camada de valência. Na camada de valência. Mas, para ficar estável, o bromo ele vai precisar de 8 elétrons na camada de valência. Na última camada, ele precisa de 8 elétrons. A mesma coisa aqui, ó, olha o magnésio. O nível 1 tem 2 elétrons, o nível 2 tem 2 mais 6 elétrons. Aqui, ó, temos 8 elétrons. E no nível 3 eu tenho 2 elétrons. Se ele perder esses 2 elétrons no nível 3, a nova camada de valência dele, se ele perde esses 2 elétrons que estão aqui, ó, essa camada 3 deixa de existir. E a nova camada de valência dele vai ter o octeto formado. Então, para o magnésio, é interessante perder 2 elétrons, porque ele fica mais estável. Já para o bromo, é interessante ganhar um elétron, porque aí ele fica com 8 na camada de valência, completa o octeto e fica estável. Lembra da regra do octeto, que dizia assim, que a camada de valência de um átomo, que é o último nível ali de energia, ele precisa ter 8 elétrons para que ele fique estável? Porque os gases nobres, lá da tabela periódica, todos eles, com exceção, é claro, ali do hélio, né, que é um gás nobre, uma exceção, um gás nobre menor, eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência. E aí isso traz uma grande estabilidade para eles. E é isso que esses átomos aqui eles estão procurando, essa estabilidade de gás nobre. Tá? Então o bromo ele vai ter que ganhar um elétron e o magnésio perder 2. Então a gente pode representar assim, ó. Eu vou colocar uma representação. Eu tenho um bromo que precisa ganhar um elétron, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na camada de valência. O magnésio tem 2 na camada de valência. Ele precisa perder 1 para esse bromo e precisa perder um elétron para outro átomo, que vai ser para outro bromo, que também vai ter 7 elétrons na camada de valência. Aí, o que acontece com o magnésio? Ele vai virar um magnésio 2+. Ele vira aqui o que a gente chama de cátion, que é um átomo com carga positiva. Já o bromo, ele vai virar um ânion. O bromo vai ficar com uma carga negativa, tá? Porque ele ganhou um elétron. Quando você ganha um elétron, que é uma coisa negativa, você fica negativo. Então, esse bromo aqui, ele virou um ânion. É claro que a mesma coisa ocorre com outro bromo, que também virou um ânion. E aí, o que acontece? Esse magnésio e os bromos, eles começam a se atrair. Uma atração eletrostática, por causa de diferença de carga. Carga positiva com carga negativa se atraem. Ânions e cátions, eles se atraem, né? E aí a gente tem a formação de uma ligação de íons, né? Porque são íons negativos os ânions e íons positivos os cátions. E essa ligação de íons a gente chama de uma ligação iônica. Então, a ligação química que ocorre aqui, ó, ligação iônica, belezinha? E ela vai formar para a gente, ó, o MgBr2, que é o brometo de magnésio. Okay? Então, esse aqui é o composto formado. Agora, o que acontece? A questão chegou a perguntar aqui, né? Que tipo de ligação química é representada nesse composto? A gente falou ligação iônica. E explica o que aconteceu com essas configurações eletrônicas quando os átomos destes elementos eles reagem para formar o composto MgBr2. Bom, eu vou colocar aqui o que vai acontecer com o magnésio e com o bromo depois. Ó. O magnésio, como a gente disse, ele vai ficar com uma carga mais 2. Isso quer dizer que ele perde 2 elétrons. O número atômico dele é 12. Mas se ele tem uma carga mais 2, ó, ele perde 2 elétrons. Então, naquela distribuição eletrônica, eu não vou mais chegar em 12 elétrons. Eu tenho que chegar agora em 10 elétrons. Por quê? Porque eu perdi 2 elétrons, ok? Para os bromos. Então, vai ficar assim a distribuição eletrônica dele, ó. 1s2, 2s2, 2p6, chegando em 10 elétrons. Essa é a distribuição eletrônica para o Mg2+.
Agora, para o bromo ele vai ganhar, né? O bromo ficou Br-. Br- é a mesma coisa de dizer Br-1, tá? O Z, que é o número atômico dele, é 35, não muda. O número atômico nunca muda, tá? Que é o número de prótons. Mas o número de elétrons, ele vai aumentar, vai virar 36 elétrons. Se eu estou com uma carga -1, quer dizer que ganhamos um elétron. Então, ganha um elétron. Ah, professor, mas não eram 2 elétrons? É que são 2 bromos. Cada bromo ganha um elétron. Então, o que eu vou escrever aqui da distribuição eletrônica, ela se repete 2 vezes porque tem 2 bromos, tá bom? Mas você vai colocar aqui como só uma distribuição eletrônica mesmo, que já representa para os dois. E aí vai ficar como a distribuição eletrônica do bromo. Você pode colocar o início é igualzinho ali, né? 1s2, 2s2, 2p6, aqui já foram 10, a gente quer chegar em 30, né? Então vamos para o 3s2, 3p6, 4s2, aqui a gente já pegou mais 10, então já chegamos em 20, 3d 10, chegamos agora em 30, e depois do 3d10, o último era o 4p5, né? Só que agora eu ganhei um elétron, para ficar em 36, vira 4p6. Então essa é a nova distribuição eletrônica. Essas distribuições eletrônicas, ó, elas já consideram que perdeu 2 elétrons e que aqui foi ganhado um elétron. Então já está considerando distribuição eletrônica com estabilidade. E como que você percebe que aqui tem uma estabilidade? Olha a camada de valência, que é o nível 2 aqui, ó, no último nível. O que tem na camada de valência aqui? Você tem 2 mais 6, você tem 8 elétrons. Ou seja, completamos aqui o octeto. Então temos uma estabilidade de gás nobre. Não só para o magnésio, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo também, ó, no bromo. O último nível de energia é o nível 4, que está aqui no 4s2 e aqui no 4p6. Se você pegar aqui, ó, 2 elétrons que você tem no 4s, mais os 6 elétrons que você tem no 4p, o total você vai ter 8 elétrons. Ou seja, novamente estamos falando sobre um octeto que foi formado. Então temos uma estabilidade maior no bromo, uma estabilidade maior no magnésio, o que forma aí um composto bem estável, bem forte, que é esse brometo de magnésio aqui. Belezinha, pessoal? É isso. Essa foi a explicação para essa questão aqui de química. Eu acho que eu abordei todos os tópicos falando sobre eles, né? E é isso. Nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química, esse falando sobre distribuição eletrônica. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Também se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para que você possa receber as nossas novidades e ficar sabendo quando é que tem vídeo novo aqui no canal do Estuda Mais. Eu encontro vocês numa próxima aula. Desejo bons estudos, um forte abraço e tchau, tchau!